Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós daremos continuidade à nossa cadeira de estágio de prática penal, analisando, verificando as principais peças processuais cobradas nos exames de ordem, assim como a análise, o estudo, a preparação dessas peças processuais, conhecendo seus marcos regulatórios, sabendo como descrever, como desenvolver essas peças processuais, assim como identificá-las no caso concreto. E sem mais delongas, permita-me aqui recontextualizarmos a despeito do que nós estamos estudando em aulas anteriores. Nós vimos nessa logística das fases processuais em aulas anteriores, nós estudamos, nós elaboramos as peças de liberdade provisória, relaxamento de prisão, revogação de prisão, defesa prévia, resposta preliminar e queixa-crime. E aí, na nossa aula anterior, nós adentramos a fase processual dentro de um sistema processual penal. E nós vimos que essa fase processual, ela diz respeito ao momento posterior do recebimento da peça vestibular, do recebimento da denúncia e da queixa. Mas ela pode incidir também em tempo anterior à sentença ou uma decisão interlocutória. E aí, na nossa última aula, nós abordamos a peça resposta-acusação, vendo que essa tratava-se do momento mais importante para o réu arguir tudo o que se for necessário em sua defesa. Na nossa aula de hoje, nós estaremos abordando os memoriais ou alegações finais e o recurso em sentido estrito. E aí, permita-me aqui, de pronto, já fazer uma observação quanto ao recurso em sentido estrito. Não obstante referida peça ter natureza recursal, nós veremos que em determinadas oportunidades ela poderá ser manejada no curso da instrução processual. Ah, professor, é porque eu achava que como recurso, essa peça processual ela só incidiria numa fase depois da sentença. Mas não esqueça que, mesmo tratando-se de fase processual, o recurso em sentido estrito é uma peça que ela pode ser interposta após uma decisão interlocutória e nós já veremos as hipóteses. Ok, pessoal? Assim sendo, agora, no primeiro momento, o que é que você vai fazer? Você não vai se afastar do seu vadimeco, você vai pegar aí o vadinho para apontar todas as informações que nós vamos dizer agora, assim como você não deve se afastar, conforme já dito em outros momentos, de papel e caneta para fazer as observações que nós vamos citar aqui. Tudo bem, gente? E mais uma vez, só lembrando, qualquer dúvida que existir, questionamento, indagações ou algo relacionado ao estudo da matéria de hoje, você vai anotar suas observações e vai fazer seus comentários lá no nosso grupo do WhatsApp. E se você ainda não se inscreveu no canal do professor, inscreva-se. Lá temos um vasto conteúdo que está sendo publicado para que você mantenha-se inteirado nessa matéria de direito penal que nós somos tão apaixonados. Tudo bem? Assim sendo, vejamos então nosso primeiro encontro de peça processual, analisando agora as alegações finais. E aí, nesse primeiro momento, não tem muitas dificuldades a observarmos relativamente ao primeiro parágrafo, chamado parágrafo do endereçamento, que não deve fugir daquilo que nós já vimos até o presente momento. Eu trago-vos aqui situações que são por demais corriqueiras, não apenas em prova de concurso, no exame de ordem, mas também na prática forense, no que diz respeito ao endereçamento. E assim como nós vimos na resposta à acusação, de regra, o endereçamento será excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal, de tal comarca, de acordo com o que for cobrado no caso concreto.
Mas se o endereçamento for para a Justiça Federal, então será, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da tal vara criminal da seção judiciária do estado tal. Aqui também eu trago-vos uma hipótese de endereçamento para os casos do Tribunal do Júri Estadual. Então, como é que você vai pôr? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de tal vara do Tribunal do Júri de tal comarca. E se o júri não for estadual, for um júri federal, o endereçamento será excelentíssimo senhor doutor juiz federal da tal vara do Tribunal do Júri da seção judiciária de tal unidade da federação. E, por fim, se as alegações finais ocorrerem em sede de juizado especial criminal, o endereçamento será excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do juizado tal, do tal juizado especial criminal da comarca tal, que não tem maiores dificuldades, porque nós já vimos abordando essa questão do endereçamento desde peças anteriores. Tudo bem, gente? Essa questão aqui do número do processo, conforme eu disse, lá na resposta à acusação, você só deverá colocar caso a tua questão do exame de ordem te for apontado, porque se isso não for, você não vai colocar número algum. Mas, professor, e essa pergunta é muito corriqueira, aqui para a nossa matéria afeta, na hora de eu transcrever as minhas peças processuais para característica de entrega dos relatórios, eu deverei colocar o número do processo? Deverá sim. Tudo que aqui está deverá ser transcrito, cujo objetivo nosso aqui é o exercício da construção cognitiva das peças processuais. Porque à medida que nós formos exercitando, à medida que nós formos trabalhando essas peças, nós criaremos em nossa memória os pontos fundamentais delas. E aí, quando for cobrado, no caso concreto, nós saberemos não apenas qual é a peça cabível para o caso, mas também saberemos o endereçamento, o marco regulatório, os fundamentos de cada uma dessas peças. A peça de alegações finais, assim como a resposta à acusação, é uma peça simples de ser feita. Você só precisa entender o ponto nefrálgico. Você só precisa entender a cereja do bolo. Qual é a informação que te vai ser trazida para que você entenda que a peça cabível, no caso concreto, são alegações finais. E aí, o que é que você vai fazer? Depois do parágrafo do endereçamento, você vai pular 4 linhas, abre um parágrafo e, quanto a esse parágrafo de qualificação, você já entendeu desde lá. Somente que, na resposta à acusação, você diferencia um pouco das alegações finais. Porque nas alegações finais, o texto será fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos do processo. Em epígrafe, vem o irrespeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado e bastante procurador, que a esta subscreve, conforme instrumento procuratório as folhas tais. E aí, pessoal, você vai colocar desse jeito aqui, para efeito de desenvolver peça processual, no caso concreto, na prática forense. No exame de ordem, você não vai colocar em conformidade com o instrumento procuratório as folhas tais, porque você não tem os autos para compulsar. Mas aí você vai colocar em conformidade com o instrumento procuratório que dormita nos autos, ou acostado aos autos, ou já protocolado, conforme for do seu agrado. Ok? Venha apresentar, sem pular nenhuma linha, centralizado, aí, no caso da OAB, mais ou menos na linha de número 15 do teu caderno de peça, você vai colocar memoriais. Por que memoriais, professor? E eu já vou explicar isso daqui. Assim que eu comentar contigo este parágrafo agora, que é o parágrafo importante que você tem que trazer para efeito de conhecimento, que é o parágrafo que diz respeito ao marco regulatório. A previsão legal sobre alegações finais encontra-se no artigo 403 e parágrafo 3º do Código de Processo Penal.
do qual eu já te convido para nós fazermos uma análise sobre ele, ainda que uma análise en passant, a fim de obtermos o entendimento desse marco regulatório. Então, olha só, o artigo 403 do CPP estabelece que, não havendo requerimento de diligência ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais. Olha a observação aqui, que é muito importante eu trazer para você a regra. A regra será que as alegações finais serão feitas na forma oral, no prazo de 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, podendo ser prorrogada por mais 10 minutos, proferindo o juiz a sentença em seguida. Então, pessoal, é por isso que nós tratamos como as alegações finais, a nomenclatura, a designação de alegações finais quando estivermos falando na modalidade oral. Por quê, professor? Porque, de acordo com o que estabelece o parágrafo 3º do artigo 403, o juiz poderá, considerando a complexidade do caso ou o número dos acusados, conceder às partes, no prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. Neste caso, terá um prazo de 10 dias para proferir a sentença. É por isso, gente, que aqui, quando nós estivermos falando, deixa eu voltar para aqui, aqui fechou, vamos lá, deixa o professor limpar aqui a tela, voltando aqui para o nosso slide, fases da peça processual e nas nossas alegações finais, quando estivermos falando de memoriais, significa dizer agora que as alegações finais elas serão convertidas a escrito. Você fará isso de forma escrita. É claro que lá na prática forense não será manuscrita. Ela será feita bonitinha no computador. Mas, em sede de prova de exame de ordem, você vai fazer manuscrito e aí você vai colocar memoriais de acordo com o que preconiza o parágrafo 3º do artigo 403 do Código de Processo Penal. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Então, olha só. Dos fatos. O candidato deve externar os fatos de forma sucinta. Não copie igual aos fatos. Se a questão deu 20 linhas para os fatos, deve-se usar menos linhas. Umas 10, por exemplo. Deve-se fazer uma síntese, trazer os fatos de forma resumida. Os períodos devem ser sempre curtos, 5 ou 6 linhas no máximo, recomendando-se primeiro narrar os fatos e depois arguir as preliminares do próximo ponto, tendo em vista que é melhor primeiro mencionar os fatos para depois arguir eventuais defeitos deles decorrentes. Então aqui tem gente que entende, pessoal, que nesse campo, nesse ponto dos fatos, é até dispensável. Eu, todavia, vos aconselho a colocar, porque foi exatamente assim que eu fiz no meu exame de ordem e deu tudo certo, não teve problema nenhum. Eu fechei minha peça processual. É essa a sugestão que eu dou a vocês. Quanto aos preliminares, dessas vocês já estão muito bem tratados, porque nós já vemos tratando isso em aulas anteriores. Professor, aqui eu posso arguir preliminares? Claro que pode. E as mesmas da resposta à acusação? Sim. Porque nesse caso, como nós estamos tratando de uma peça processual que é cabível quando finda a instrução processual, e olha a dica, quando concluída a instrução processual, normalmente o exame de ordem vai trazer assim: encerrado a instrução processual, você como advogado, qual seria o manejo jurídico adequado? Você já pegou a cereja do bolo. Bom, encerrada a instrução processual, a peça adequada serão as alegações finais. E esse campo agora, que nós tratamos agora, esse parágrafo como parágrafo de preliminar, podem surgir qualquer dessas preliminares que aqui estão,
ao longo da instrução processual. Gente, observe. Pode surgir preliminar de excludente de ilicitude, é lógico que não vai me aparecer uma excludente de ilicitude no longo da instrução processual, que, afinal de contas, a excludente de ilicitude ela deve ter existido lá quando da narrativa dos fatos, mas que podem ser arguídas agora, assim como causas de extinção de punibilidade, tempo de prescrição do crime, hipóteses de rejeição da denúncia ou da queixa, assim como as hipóteses de nulidade no processo. E essa daqui, ela acaba se tornando a mais comum para efeito de instrução processual. Por quê? Porque durante a instrução podem aparecer nulidades que te sejam favoráveis. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, olha, quanto ao mérito da peça processual, de plano, deve-se alegar o que mais saltar aos olhos, no sentido de principal tese defensiva, devendo demonstrar o conhecimento técnico-jurídico para explicar a tese. Observação: ao elaborar sua tese de defesa, tente sempre demonstrar a necessidade da absolvição sumária do réu. Se nas preliminares citou-se o instituto jurídico, como, por exemplo, a legítima defesa ou qualquer outra hipótese de rejeição da inicial acusatória, deve-se discorrer de forma mais explicativa sobre ela aqui nesse portento. Deve-se também mencionar de forma geral, segundo a melhor doutrina ou segundo o entendimento da doutrina dominante, ou conforme o entendimento dos tribunais superiores. É aqui que você vai colocar o que mais interessa para a defesa do seu constituinte, a defesa do réu. E aqui, nos pedidos finais, sempre observe que o seu pedido principal será o pedido de absolvição. Assim, colocado de forma sucinta, no pedido de memoriais, a regra é de absolvição. No caso do rito comum ordinário, sumário ou sumaríssimo, pede-se a absolvição com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Mas tenha cuidado. Nos casos do rito do tribunal do júri, pede-se a absolvição sumária com base no artigo 415 do CPP. E aí, nesse caso, vale até transcrever o artigo. Ah, professor, eu vou lembrar do conteúdo do artigo? Claro que sim, gente. Você vai estar com o seu vadimeco na mão. Lembre disso. E aí, nos pedidos secundários, deve-se atentar para a possibilidade de alegação dos pedidos secundários, lembrando que também é necessário discuti-lo no mérito, podendo haver, por exemplo, os seguintes pedidos subsidiários, e aí eu trago para vocês um rol de pedidos subsidiários que são muito importantes. O teu pedido principal será pelo da absolvição. Cuidado. Aqui, em alegações finais, é a absolvição, via de regra, com fulcro no artigo 386 do Código de Processo Penal. A não ser que fosse no rito do Tribunal do Júri, e aí o pedido seria de absolvição sumária, com fulcro no artigo 415. Mas não confunda o pedido principal de absolvição aqui em alegações finais com o pedido de absolvição sumária de lá da resposta à acusação que nós vimos em aulas anteriores. Tudo bem, gente? Então, ó, de forma subsidiária, você vai fazer seus pedidos secundários da seguinte forma. Caso Vossa Excelência opte de forma diversa do pedido de absolvição, pretendendo a condenação do acusado, requer-se, então, suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo, desclassificação do crime, afastamento de qualificadora, afastamento de agravante, reconhecimento de atenuantes ou de privilégios, ou de causa de diminuição de pena, ou anulação da instrução probatória. E caso o juiz ainda entenda pela condenação que seja aplicado a pena mínima, o regime inicial menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, tudo o que mais favorecer ao teu cliente, o que mais favorecer ao réu.
Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Olha a observação. Os pedidos secundários, no caso do rito do júri, será o da impronúncia ou da desclassificação, conforme o caso concreto, além da possibilidade do pedido de anulação da instrução probatória em virtude de alguma preliminar arguída. E aí, pulando uma linha, nesses termos, pede-se deferimento, comarca, data, advogado, OAB. Aqui, não há a apresentação de rol de testemunhas em sede de memorial. Pessoal, professor, por que não? Porque, mais uma vez, a instrução processual acabou. O que se inicia agora é um outro momento. O que vai se iniciar depois daí é o momento da fase recursal. E na fase recursal não se fala em testemunha. Beleza, gente? Com isso, nós concluímos a aula sobre alegações finais. Vemos tratar-se de uma aula simples, de uma matéria simples, de uma peça processual, por demais simples. Tudo bem? E aí o que é que nós vamos fazer? Para efeito didático, nós vamos encerrar essa aula de hoje das alegações finais e na próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós abordaremos o recurso em sentido estrito, também denominado popularmente de rese. Recurso em sentido estrito, que nós veremos na nossa próxima aula, se Deus assim permitir. Valeu? Fica com Deus, um forte abraço e até mais.